Quando a gente fala de deficiência de casamento, parece que a gente tá falando de coisas totalmente absurdas. Porque, francamente, se você pergunta com quem uma pessoa com deficiência deve casar, a resposta é óbvia. Deve casar com quem ela quiser. Mas não é tão óbvio assim. A gente tem no Brasil uma diversidade cultural muito grande. E a depender do local, sim, o preconceito come solto. Ou melhor, não deixa ninguém se divertir. Porque o que acontece? A depender do espaço, existe a crença de que a pessoa com deficiência visual precisa casar com alguém cego como ela. E o pessoal lá do Clube da Terapia estava comentando sobre pessoas que ficam forçando a amizade de duas pessoas com deficiência no mesmo espaço, que é a escola, que é o local de trabalho, porque elas têm que ser amiguinhas, elas têm que ficar juntas, porque são duas pessoas com deficiência, né? Então tem que juntar as pessoas com deficiência. Em outros espaços ainda existe a ideia de que você precisa de uma pessoa sem deficiência para que ela possa cuidar de você, para que ela possa ser seu guia neste mundo cruel e todas essas fantasias, né, que as pessoas têm. E isso pode ter um aspecto muito nocivo. Aspecto nocivo número 1. Poxa, ficam implicando tanto que eu devia estar com alguém com quem eu não quero estar e às vezes até eu pego o ranço dessa pessoa sem precisar. Pego até ranço da classe inteira sem precisar. O pessoal fica falando tanto que por eu não enxergar, eu tenho que andar no meio de cego, que eu posso até pegar ranço de cego. Não precisa ser desse tanto, né? E aí a gente, em empresas, assim, tem muitas pessoas com deficiência, rola uma exclusão, assim, parece que todo mundo é incluído. Só que quando você vai nessas empresas, eles querem que os cegos fiquem todos juntos. As pessoas com deficiência ficam todas juntas numa salinha. Isso não é mais ou menos uma segregação? Parece que é. Outro aspecto também muito sério sobre casamento de pessoas sem deficiência com pessoas com deficiência não é uma constante, mas acontece. Relacionamento abusivo. Como assim? Ou o cabinha ou a mocinha, por estar com uma pessoa com deficiência de modo voluntário, é automaticamente convertido, canonizado, vira santo, acima do bem e do mal. E por ser canonizado, às vezes as pessoas a pessoa pega e fala, olha, não tá bom, tá tendo isso. Mas por que você está reclamando? Ele podia ter qualquer uma, mas está com você. E aí, enquanto isso, o relacionamento abusivo come solto e todo mundo passa pano, porque, bom, quem vai questionar um santo? Quem vai questionar uma santa? Então, se você está com uma pessoa com deficiência e você não tem deficiência e está com essa pessoa de forma voluntária, obviamente você é um ser evoluidíssimo, porque é claro que se essa pessoa se tem deficiência, ela vai te dar muito menos do que uma pessoa sem deficiência. E sim, isso aqui é muito sarcasmo, porque não funciona dessa forma. Tá? Então, quando a gente pensa em relacionamento amoroso, especialmente num relacionamento que se pretenda de longo fôlego, de uma duração maior, a gente vai ter uma complementariedade psíquica. Significa que a gente vai ter um encaixe emocional. É algo além da aparência. É algo metafísico. Por mais que seja importante uma química, precisa de mais que química. De mais que física. Precisa de afinidade, de afeto, uma fidelidade muito além da fidelidade sexual. Entende? Então, quando a gente pensa nisso, a configuração principal, ela não é o principal. A configuração do princípio não é o principal. Às vezes, o cara se casa com uma pessoa com deficiência e ela que cuida dele, em os aspectos. Às vezes, a menina se casa com uma pessoa com deficiência e todo mundo pensa que ele que vai cuidar dela, lilili, lariri, larará. Mas não é o que acontece. Então é preciso a gente ter mais paciência. É preciso a gente observar a vida. E não permitir que os nossos preconceitos assumam o controle da nossa percepção humana. A minha percepção humana, ela precisa transcender os preconceitos. Preconceito todo mundo tem, tá? Todo mundo tem preconceito. A gente absorve preconceito na medida em que a gente existe. Porque a nossa sociedade é preconceituosa. Mas, na medida em que a gente vai amadurecendo, na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai transcendendo
os nossos preconceitos e aprendendo a observar as coisas de uma forma mais aprofundada. É essa a proposta. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala num relacionamento prolongado, 1000 coisas podem acontecer. Eu, pessoalmente, eu tô casada faz 19 anos e eu falo que eu mudei tanto que, com certeza absoluta, a Joyce com quem meu esposo tá casado hoje, em 2023, tem muito pouco a ver com a menina com quem ele casou em 2004. Muito pouco mesmo, porque muita coisa aconteceu, coisas boas e coisas péssimas. E essas coisas me transformaram. E aí, baseado nisso, eu queria falar de um caso muito delicado, que poucas pessoas falam, mas paciência, a gente aqui tá pra falar. Você casa com uma pessoa e todo mundo tá feliz, alegre a cantar, porque ninguém tem deficiência. Então vocês são um casal lindo, maravilhoso, topástico, topíssimo, até que acontece um revés e uma das pessoas adquire uma deficiência permanente. É comum, é bastante comum nos relatos da comunidade. Quando acontece isso, o esposo, a esposa, sem deficiência, pular do barco. Mesmo aí, enquanto o sujeito ou a sujeita está em pleno luto, em pleno, meu Deus, como é que eu vou existir? Então vai acontecendo um abandono gradual e as pessoas se fecham e o relacionamento termina. E assim, eu queria ouvir de vocês nos comentários ou aqui no Clube da Terapia. Vocês conhecem casos assim? Como é que vocês acham que... Por que vocês acham que isso acontece? E a pergunta mais cabulosa é: seria melhor que isso não acontecesse, que as pessoas ficassem e conseguissem renovar suas relações? Ou que elas simplesmente fossem embora se elas não conseguem mais conviver? Vamos pensar um pouco sobre isso? Eu sei que é espinhoso, mas eu acho importante a gente refletir um pouco sobre isso, tá bom? Casamento e deficiência. Quando uma das partes torna-se deficiente e o casamento termina. Conta pra gente, o que você pensa?